Pai, eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Certa vez, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, por favor, ensine-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. Jesus lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Jesus continuou a lhes dizer: Digamos que você tenha um amigo, e que, no meio da noite, você vá à casa dele, e lhe diga: Meu amigo, empreste-me 3 pães, pois um amigo meu veio me visitar e eu não tenho nada para lhe oferecer. Talvez o seu amigo lá de dentro responda: Não me incomode, eu já tranquei a porta, os meus filhos e eu já estamos deitados. Eu não vou me levantar para lhe dar nada agora. Eu lhes digo, mesmo que ele se recuse a se levantar e lhe dar o pão, apesar de você ser seu amigo, se você for persistente, o seu amigo se levantará e lhe dará tudo o que você precisa. Eu lhes digo: peçam, e vocês receberão. Procurem, e vocês encontrarão. Batam, e a porta se abrirá para vocês. Pois, todo o que pede recebe, todo o que procura acha, e para todo o que bate a porta se abrirá. Qual de vocês, pais, se o seu filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vocês, mesmo sendo maus, ainda sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo para quem lhe pedir. Jesus estava expulsando um demônio que tinha feito com que um homem ficasse mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e todos que estavam vendo ficaram admirados. Mas alguns disseram: Ele expulsa os demônios usando o poder de Beelzebul, o chefe dos demônios. Outros procuravam testar Jesus, pedindo que ele fizesse um milagre, para mostrar que seu poder vinha de Deus. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Qualquer reino em que os cidadãos lutam entre si, será destruído. Uma família em que seus membros lutam entre si também será destruída. Se Satanás luta contra si mesmo, como pode o seu reino continuar a existir? Vocês dizem que eu expulso demônios usando o poder de Beelzebul. Mas, se eu os expulso pelo poder de Beelzebul, pelo poder de quem a sua própria gente os expulsa, eles mesmos serão a prova de que vocês estão errados. No entanto, se eu estou expulsando demônios pelo poder de Deus, então, isso prova que o reino de Deus chegou. Está aqui mesmo entre vocês. Quando um homem forte, que está bem armado, vigia sua casa, tudo o que ele tem está a salvo. Mas, se um homem mais forte ainda vier, e o vencer, tirando dele todas as armas das quais ele depende para a sua proteção, então, ele conseguirá levar tudo o que o dono da casa tem. Assim, todos que não estão comigo estão contra mim, e todos que não constroem comigo estão destruindo. Quando um espírito mau é expulso de alguém, ele vai direto para o deserto, procurando um lugar para ficar. Quando não consegue encontrar um lugar, ele diz: Eu irei voltar para a casa da qual saí. Quando ele volta, encontra sua antiga casa limpa e arrumada. Então, ele sai e encontra mais outros 7 espíritos, ainda piores do que ele, e todos ficam morando ali. No final, a situação desse homem fica ainda pior do que antes. Enquanto Jesus falava, uma mulher, no meio da multidão, gritou: Abençoada é a mulher que pôs você no mundo e o amamentou. Mas Jesus disse: Ainda mais abençoados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e fazem como ela diz. Quando as pessoas começaram a se juntar em volta de Jesus, ele lhes disse: Esta é uma geração de pessoas más, pois procuram algum sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a eles, a não ser o sinal de Jonas. Da mesma maneira que Jonas foi um sinal para o povo de Nínive, o Filho do Homem também será um sinal para esta geração. No julgamento, a rainha do sul se levantará contra o povo desta geração, e o condenará, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E, agora, há aqui alguém ainda mais importante do que Salomão. No julgamento, o povo de Nínive se levantará contra as pessoas desta geração, e as condenará, pois eles se arrependeram dos seus pecados, quando ouviram a mensagem de Jonas. E agora, há alguém aqui que é mais importante do que Jonas. Ninguém acende um lampião, e depois o esconde, ou o coloca debaixo de um cesto.
Não, o lampião deve ser colocado no velador, para que aqueles que entram na casa possam ver a luz. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os seus olhos são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Mas, quando os seus olhos são ruins, então, o seu corpo está nas trevas. Então, tenha cuidado para que a luz que está dentro de você não seja, na verdade, trevas. Se todo o seu corpo estiver cheio de luz, sem nenhuma parte escura, então, ele estará completamente iluminado, exatamente como acontece quando você é iluminado pela luz de um lampião. Após Jesus terminar de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Assim, Jesus foi e se sentou para comer. O fariseu ficou surpreso por Jesus não lavar as mãos antes de comer, como era cerimonialmente exigido. Então, o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam a parte de fora do copo e do prato, mas, por dentro, vocês estão cheios de ganância e maldade. Seus tolos! Vocês não acham que aquele que fez a parte de dentro também fez a parte de fora? Portanto, deem aos pobres o que está dentro do copo e do prato. Então, ao agirem assim, tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus! Vocês pagam o dízimo sobre ervas e verduras, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Vocês precisam prestar atenção a essas coisas, mas não devem se esquecer de cumprir também as outras. Ai de vocês, fariseus! Vocês gostam de ter os melhores lugares nas sinagogas e de serem cumprimentados com respeito quando estão nas praças dos mercados. Ai de vocês, que são como túmulos sem identificação, sobre os quais as pessoas andam sem nem perceberem. Um dos especialistas na lei religiosa reagiu, dizendo: mestre, quando você fala assim, também nos insulta. Jesus respondeu: ai de vocês também, especialistas na lei. Vocês colocam sobre as pessoas cargas muito pesadas para serem carregadas, mas não levantam um único dedo para ajudá-las. Ai de vocês, que constroem túmulos para homenagear os profetas, mas foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim, vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês constroem túmulos para eles. É por isso que Deus, em toda a sua sabedoria, disse: enviarei profetas e apóstolos para eles. Alguns, eles matarão. Outros, eles perseguirão. Por isso, esta geração de pessoas será culpada pelo sangue de todos os profetas, que foi derramado desde o princípio do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado, entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será culpada por tudo isso. Ai de vocês, especialistas na lei, vocês guardaram a chave do conhecimento. Vocês mesmos não entram, e também não deixam que os outros entrem. Enquanto Jesus estava saindo, os educadores religiosos e os fariseus começaram a atacá-lo agressivamente, fazendo todo tipo de perguntas para provocá-lo. Eles estavam esperando uma oportunidade de pegá-lo, tentando fazer com que ele dissesse algo que pudesse ser usado contra ele. Lucas capítulo 11. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.